Olá, amigos! Bom poder estar com vocês novamente. Hoje estamos aqui com o capítulo 38 do livro Seara dos Médiuns, psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel, e temos o título Faixas. Nos diz Emmanuel, comentando sobre a questão 285 do Livro dos Médiuns, que nos fala da telepatia, telegrafia dos pensamentos humanos. Lá é perguntada à espiritualidade se podemos nos comunicar através do pensamento, se isso realmente se efetiva e por que não praticamos desde já. E a espiritualidade responde que é possível sim e que muitas pessoas já o fazem. Ou seja, Emmanuel está comentando sobre os pensamentos, a influência dos pensamentos de uns sobre os outros. Como podemos nos comunicar e que essa é a grande questão do nosso futuro. Nos comunicaremos não por palavras, nos comunicaremos pelo pensamento. Por isso os espíritos nos influem mais do que imaginamos, porque os pensamentos não param. Mas Emmanuel nos traz a lição dizendo assim: comunicação espiritual não é privilégio da organização mediúnica. Não só médiuns se comunicam, todos nós nos comunicamos. Por isso, Kardec pôde afirmar que todos somos médiuns. Todos nós nos comunicamos de alguma forma, pensamentos influem em pensamentos, são entrecortados por outros pensamentos. E assim nós vamos nos ligando, todos nós, como aquela grande família universal que sempre dizemos. O pensamento é idioma universal. Existe uma língua universal? Sim, o pensamento. Nós precisamos pensar nisso. Por que precisaríamos de uma língua para todos nós, se o nosso futuro é a comunicação através da mente? E, compreendendo-se que o cérebro ativo é um centro de ondas em movimento, constantemente estamos sempre em correspondência com o objeto que nos prende a atenção. Aquilo que estiver sob nossa atenção será para nós fundamental. Estaremos ali, olhando, cuidando, se interessando, buscando conhecer. Aí a gente lembra quando Jesus nos disse: onde está o seu tesouro, ali está seu coração. Onde está seu coração, ali está o seu tesouro. Porque ali está a sua atenção, né? Onde está o seu tesouro, toda a sua atenção. O coração é atenção, é cuidado, é entrega, é sentimento, é utilizar o conhecimento que você tem para o bem comum. Então, ali está seu coração, quer dizer que você vai fazer tudo para que aquilo se concretize, seja nas referências entre nós, nas amizades, nos carinhos, seja na busca por maior esclarecimento, seja nas ações no bem. Se tiver nossa atenção, nós vamos poder dedicar muito mais. O pensamento se fortalece e nós vamos em busca do objetivo em que estamos sediados em nossa mente. Todo espírito, na condição evolutiva em que nos encontramos, é governado essencialmente por 3 fatores específicos. Ou, mais propriamente, a experiência, o estímulo, a inspiração. Quando a gente fala de experiência, nos diz Emmanuel, é o conjunto dos nossos próprios pensamentos. Porque tudo aquilo que vemos, tudo aquilo que passamos, tudo aquilo que vivenciamos, nós temos que parar para repensar naquilo que estamos adquirindo como conhecimento. Então, experiência é o repensar de tudo aquilo que assistimos no mundo, de tudo aquilo que passamos na nossa vivência. Então, experiência é muito mais do que adquirir somente um conhecimento intelectual. É praticar, através do nosso raciocínio, questões melhores, posturas melhores.
é refazer o nosso caminho. Então, experiência é você tirar proveito de tudo que você passa. O estímulo é a circunstância que nos impele a pensar. Quando assistimos uma cena, quando passamos por uma vivência, nós precisamos parar e fazer uma avaliação. De quando em quando fazer uma avaliação. A gente lembra Santo Agostinho nos dizendo na 919 quanto é importante passar em revista tudo aquilo que vivenciamos no dia. Porque aí nós vamos encontrar os estímulos para aquilo que a gente precisa mudar, para os caminhos que precisamos traçar, os novos caminhos. Se nós não nos conhecermos, se nós não nos avaliarmos, e avaliar não é julgar com dureza, é fazer um apanhado de tudo aquilo que eu já consegui realizar e tudo aquilo que eu ainda preciso realizar, com amor, com calma, com tolerância, com harmonia para conosco mesmo. Mas precisamos fazer essa avaliação. Isso é que nos traz um novo estímulo, saber aonde precisamos atuar. A inspiração é a equipe de pensamentos alheios que aceitamos ou procuramos. Quando a gente fala em inspiração, algumas pessoas ainda ficam pensando, é inspiração ou intuição? Inspirar, trazer o ar de fora para dentro. Então, inspiração é trazer pensamentos de fora para dentro. Intuição é aquilo que já está interiorizado em nós. Então, a inspiração são os pensamentos dos nossos amigos encarnados e desencarnados que nós nos afinizamos e trazemos para nossa bagagem de conhecimento. E a gente precisa ter cuidado com aquilo que nos inspira. Tanto quanto te vês compelido, diz Emmanuel, diariamente a entrar nas faixas das necessidades do corpo físico, pensando, por exemplo, na alimentação e na higiene, és convidado incessantemente a entrar nas faixas das requisições espirituais que te cercam. Nosso corpo físico tem as suas necessidades, nós precisamos mantê-lo saudável, porque ele é o grande instrumento da nossa jornada na Terra. Nós não podemos desprezar esse presente que tivemos, porque o espírito só consegue atuar no planeta através do corpo físico. Tanto é que, muitas vezes, para se manifestar, ele precisa da ajuda do médium encarnado. Então, nós precisamos, sim, alimentar, higienizar, cuidar de uma forma saudável, mantê-lo ativo através de exercícios físicos, é necessário. Porém, a gente também, neste mesmo momento, sabendo que ele é um instrumento da nossa jornada, nós somos convidados a buscar também as melhores faixas vibratórias, as faixas espirituais, porque se queremos a saúde do corpo, também precisamos buscar a saúde do espírito. Aqueles que se entregam pouco vigilantes a sempre estar em contato com as faixas menos elevadas, vão adoecendo o espírito e, consequentemente, vai ser refletido no corpo. Então, se a gente quer a saúde corporal, a gente precisa da saúde espiritual. Se a gente quer a saúde espiritual, a gente precisa manter a saúde corporal. Isso é um combinado, né, que precisamos manter. São dois lados que precisamos para nosso crescimento evolutivo. Emmanuel continua nos dizendo: um livro, uma página, uma sentença, uma palavra, uma visita, uma notícia, uma distração ou qualquer pequenino acontecimento que te parece sem importância, pode representar silenciosa tomada de ligação para determinado tipo de interesse ou assunto. E aí entra a nossa vigilância, porque pode ser um livro edificante, mas também pode ser um livro que nos leva
a fixar as nossas faixas vibratórias em baixas sintonias. Pode ser uma notícia que nos alegra, que nos edifica, boas novas, mas também podem ser notícias que só disseminam sobre a terra a discórdia, a desarmonia, a guerra. Pode ser uma visita que eleva aquele que está necessitado de um consolo, de um ombro amigo, mas também pode ser uma visita que rebaixa aquele que já está caído no mundo ao estado de humilhado. Então, tudo a gente pode escolher. Entre essas ações todas, qual vamos servir? A obra do Cristo, a obra da doutrina espírita, que é de elevação, de evolução, ou aqueles que se entregam às faixas menos felizes, dando voz e ouvido a irmãos que ainda se comprazem no erro. Emmanuel nos diz também, geralmente toda criatura que ainda não traçou o caminho de sublimação moral, a si mesma, assemelha-se ao viajante entregue no mar ao sabor das ondas. A gente tem uma música muito conhecida, né? Deixa a vida me levar. Quando a gente deixa a vida nos levar, sem tomar para cada um de nós a responsabilidade da conduta, do livre-arbítrio que temos, nós podemos cair em erros profundos por ser pouco vigilante. Então a gente se coloca no mar da vida sem querer tomar os remos que nos levarão às margens mais seguras. Então a gente pode parar em abismos, em cachoeiras, que não teremos mais controle. E aí, para retomar o estado de harmonia e tranquilidade, nós vamos ter que fazer um esforço muito grande contra a corrente. Melhor seria se navegássemos a favor da corrente para lugares mais seguros. Receberás, portanto, variados apelos nascidos do campo mental de todas as inteligências, encarnadas e desencarnadas, que se afinam contigo, tentando influenciar-te por meio de ondas inúmeras em que se revela a gama infinita dos pensamentos da humanidade. Mas, se buscas o Cristo, não ignoras em que altura lhe brilha a faixa. Então, quando a gente busca elevar até Jesus, busca elevar até o exemplo que o Cristo nos trouxe, de afabilidade, de doçura, de trabalho, de entrega, de amor, essas faixas são faixas elevadas, está muito acima do que vivemos hoje. Se a gente está buscando Jesus, sabemos bem onde queremos nos colocar, em que faixa queremos vibrar. Claro que vamos ter ainda aquele subir e descer entre essas faixas, mas cada vez mais vamos nos colocando mais estáveis em faixas mais elevadas, se assim nos esforçarmos, se para isso nos esforçarmos. Com a bússola do Evangelho, sabemos perfeitamente onde se localiza o bem e o mal. A diferença entre o bem e o mal foi perguntado na espiritualidade. O que é bem, o que é mal? E responderam para nós que bem é estar de acordo com as leis divinas, mal é estar contrário a elas. Então, se a gente quer buscar o bem, a gente sabe, é só estar de acordo com as leis divinas. E aí nós temos um exemplo, um modelo, um guia, um irmão maior que é Jesus, que é o Evangelho. O Evangelho não é do Cristo somente. O Evangelho é de Deus, porque tudo o que foi dito no Evangelho foi dito através do que Jesus aprendeu do Pai. Razão porque, dispondo todos nós do leme da vontade, problema de sintonia corre por nossa conta. Aí a gente lembra da questão do Livro dos Espíritos, que nos diz que nos falta vontade. Vontade firme, vontade certa, vontade que nos leva a querer dias melhores. Estamos aí no começo de um novo ano. Será que estamos imbuídos de toda a nossa boa vontade para realmente construir um ano novo? Agradeço muito a vocês. Um abraço. Feliz Ano Novo.